Primeiro exercício que a titia passou aí foi o exercício 1. No exercício 1, está dizendo o seguinte: a agricultura é uma atividade que garantiu a expansão da população humana. Falei para vocês na videoaula que a população humana, a princípio, eram composta por pessoas que eram nômades, ficavam migrando de uma região para outra em busca de alimento, em busca de um local que tinha água disponível, em busca de uma temperatura ideal para que eles pudessem dormir ou até mesmo criar seus filhos, que não resistiriam a tal temperatura quando crianças, por exemplo. Então, ficavam buscando o tempo todo regiões que eles pudessem se desenvolver ali melhor e criar a sua prole. Logo, posteriormente, eles perceberam que não havia necessidade deles ficarem buscando ali a vegetação se eles mesmos podiam plantar. Então, a agricultura foi fundamental para o desenvolvimento da espécie humana. Nossa capacidade de raciocínio que permitiu isso, né? Então, vamos ler os itens. O item A está dizendo o seguinte: livrou os seres humanos dos predadores naturais. A agricultura livrou o ser humano de predadores naturais? Isso não faz sentido nenhum, né? Garantiu o encontro de homens e mulheres para a procriação. Oi? A agricultura? Qual que é a relação, né? De permitir encontro entre homens e mulheres. Letra C. Garantiu a fixação dos seres humanos em regiões propícias ao plantio e a produção de alimentos em abundância ao longo de todo o ano. Legal essa, né? Então, as pessoas já tinham comentado aí, letra C, ela que está correta. Então, ficou a letra C, garantiu a fixação dos seres humanos. Antes eles ficavam migrando de um canto para outro e a agricultura permitiu que os seres humanos pudessem fixar em uma determinada região, não é? Quem me chamou aí? Pode perguntar. Eu perdi muita coisa porque eu acabei de entrar. Não, comecei agora, estou na questão 1 da página 141, livro 4, capítulo 9. Ok, obrigada. Nada. Então, questão 1, tranquilinha, né? Maravilha? Maravilha. Então, questão 2. O Crescente Fértil é uma região próxima ao atual Oriente Médio, conhecida como o local do surgimento da agricultura e um dos berços das civilizações humanas. Que características desse local propiciaram o surgimento da agricultura? E aí, quem pode ler para mim? Professora, Oi, professora, pode eu falar. gostaria de te dizer que eu não vou poder participar da sua aula, porque infelizmente ontem à noite minha tia faleceu. Tá certo. Não, tudo bem. Depois você pega na plataforma. Meus sentimentos, tá? Aí eu gostaria que a tia Leide falasse para os outros professores também, quando fosse a aula deles. Tá, pode ficar tranquila que vai ser comunicado, tudo bem? Tá? Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Essa eu fiquei meio confusa. Os rios têm relação com os rios, sim. A presença dos rios Nilo, Tigre e Eufrates influenciaram a sua agricultura. Assim, a população foi fixando. Exatamente. O Crescente Fértil é uma região que se encontra entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, não é? Arthur, depois a gente conversa sobre isso. Vamos interromper a aula aqui, não? E essa região que fica entre os rios ali, quando passa por períodos sazonais que nós falamos, que são épocas do ano diferentes, estações do ano diferente, permite com que o rio fique na cheia, depois ele dá uma secada. Nessa brincadeira,
a água ela acaba entrando em contato com o solo das margens, fazendo com que aquele solo fique fértil. Porque ali naquela água, ela está encobrindo rochas. E os minerais presentes nas rochas, eles acabam se dissolvendo ali na água e chegando até o solo. Então, por conta dessas diferenças de níveis da água ali, no decorrer do ano, permite com que vários minerais, até mesmo matéria orgânica de seres vivos aquáticos, alcancem ali o solo daquela região, fazendo com que ele fique fértil. Então, o crescente fértil é uma região em que o solo tem uma fertilidade muito grande, graças aos rios que estão ali nas margens daquela região. Certinho? Dúvidas nessa questão 2? Não. Não, professora. Tia. Ok. Eu não consigo. Peraí, só um minutinho que eu tô lendo o chat aqui. Tayla, sim, eles auxiliaram, os rios auxiliaram sim na fertilidade do solo, está correto? Maria Eduarda Monteiro, também correto. Não, Tayla, a sua está correta, viu? É porque na resposta que eu coloquei aí, ela está mais aprofundada, mas pode deixar do seu jeito, sem problemas. A sua está certinha. Dúvidas? Professora, Oi. sempre você tá deixando gravada para não ficar postando gabarito, né? Não, eu vou postar o gabarito ao final do capítulo. De qualquer forma, eu vou postar. Ok. Tá bom? Dúvidas aí na questão 2? O meu tá quase igual Então, ao seu, só que o seu tá mais aprofundado. não, pode deixar, sem problemas. Então, os rios foram responsáveis ali pela fertilidade do solo. A presença dos rios Nilo, Tigre e Eufrates influenciaram na agricultura e assim a população foi fixando. Certíssimo, Gil? Perfeito. Então, vamos para a questão 3. Sobrevivemos até aqui, né? Sobrevivemos. Maravilha. Juan. Tá ok, Juan. Então, bora lá. 3. O trecho da reportagem deverá ser utilizado para responder à questão. A população ribeirinha da zona da Mata Sul e do Agreste de Pernambuco enfrentou nesta sexta-feira, mais uma enchente que deixou ruas e casas alagadas, além de famílias desabrigadas e desalojadas. É a segunda cheia na região em menos de 2 meses. De acordo com os moradores, de Parará, os rios Sapucaí, Pojucá, Amaragi transbordaram com as chuvas dos últimos dias. Assinale a alternativa que representa a principal causa de enchentes na época de chuvas. Letra B? Mudanças climáticas, vocês acham que mudanças climáticas são responsáveis por enchentes? Não, Mudanças climáticas. não. Na verdade, as mudanças climáticas, elas agravam as enchentes, mas são elas que causam? Não, né? Não. Não são as mudanças Como que climáticas o que clima causam. pode levar a água? Exatamente. Alguém já tinha falado letra B, o mau planejamento das cidades que ocupam áreas de inundação natural dos rios. Então, as cidades elas precisam ser planejadas para poder, para que a água possa escoar naturalmente ali e não ficar alagando determinadas regiões. Então, o próprio planejamento das cidades que vão influenciar nas enchentes, não é? Presença de bueiros para aquela água poder escoar direitinho, não ficar acumulando nas cidades, ali nas ruas. Quem colocou diferente aí? Parece que eu vi outra resposta.
Algumas pessoas colocaram letra E, excesso de chuvas no verão, que dá a mesma ideia ali da letra A. Se você tiver um bom planejamento na cidade, você já sabe que no verão chove muito. Então, se tiver um bom planejamento de escoamento, não vai ter enchentes, ok? Então, um planejamento bacana ali para as cidades permitem um bom escoamento da água e evita inundações. Então, letra correta, letra B de bola. Perfeito, Juan. Juan Gabriel. Perfeita só. Ah, não, para mim você tá valendo a 3, tá doido. É a Que elas 4 são que ele parecidas, colocou. né? Não, Juan, aguenta a mão aí, que eu nem li a pergunta. Então eu nem sei do que você tá falando. Calma. Quem tá perguntando aí, estou no livro 4. Bora lá? Questão 3, morreu? Então, letra B, de bola. Vamos Nossa, para tia, a eu tô com questão saudade. 4. Eu quero que você volta pra escola e a gente volta. Ah, eu também. Mas daqui a uns tempos, gente, eu creio. Questão 4. Ao estudarmos a história de formação das civilizações, notamos uma nítida relação entre o estabelecimento das populações e a proximidade com a água. Explique por que a proximidade dos rios foi e ainda é importante. E aí? Juan, você comentou aí na número 4 sobre os rios Nilo, Eu Eufrates e posso tudo ler mais. o que Só que ele escreveu? independente dos tipos de rios, Professor, eu falei por que... errado. então, Eu é a respondi a questão 2, número né? 2. É, 2. Aí sim está correta. Então, perfeito. Pode ler. Foi a Flor que pediu? Não, é por causa que eu pensei que você não tinha sabido onde que era. Eu li a resposta dele que eu achei. Ah, tá. Professora, Então, eu posso ler a minha? pode, manda ver. João Pedro, É, vai. a minha ficou. Porque propicia a irrigação do solo de áreas agrícolas, necessitamos para nossa higiene, fornece também alimentos como peixes e ossos, etc. Lindo você. O Parabéns, Kaique escreveu a perfeito. resposta dele no chat. Lucas de Paula, pode falar. É muito importante porque a população precisa da água perto do rio. As pessoas podem furar cisternas e vão ter água. Bom, muito bom. Mas pode ter mais coisa para você chuchar aí, fala um pouquinho da agricultura. Mas ficou legal. Tudo é a minha 5? Pode ler. Não, a 5 não, a 4, né? Então, estamos na 4. 5. A 4 eu desisti. É porque a minha da 4 foi errada, mas a 5 eu acho que tá certo. Não, calma aí, Tayla. minha? Vamos chegar. Tá. Meninos, mais alguém... Opa! Mais alguém quer ler a número 4? Eu. Pode falar. Pelo encontro de civilização que se fixaram nas margens dos rios, principalmente pela agricultura. Muito bom, tá igual a do Kaique, né? Perfeito, bom que eu já respondo a do Kaique aí, que está correta. Então, galera, a Professora, ideia de se fixar próximo a uma região eu aquática... posso Pode falar. ler? Pode. Foi e é importante a proximidade dos rios para os seres vivos sobreviverem e para a vida financeira dos seres humanos com a agricultura. Ótimo, muito bom. Então, galera, a ideia da proximidade ali com a água é abastecer a população, como o João Pedro falou, em questão de higiene, na irrigação, do solo ali, das vegetações. Foi importante em processos industriais, em transporte. Nós temos vários meios de transportes que dependem do ambiente aquático. E também foi importante para despejo ali de esgoto. É lógico que o ideal é que esse esgoto seja tratado antes de ser despejado nos rios, né? Ficou igual a minha, perfeito, perfeito.
Vou deixar a número 4 aí um segundinho, para quem quiser copiar ou corrigir, né? Tá indo muito rápido? Quer que desacelera? Quer que volte em alguma questão que ficou com dúvida? Eu fiquei com dúvida no número 2. Na número 2? E também é Vamos porque eu ler os... acabei de chegar. Tá, eu só vou esperar um segundinho aqui, que tem algumas pessoas ainda fazendo a 4 e volto na 2. Posso falar minha resposta da 4? Pode? Para a existência de um plantio bom e a existência de água para eles tomarem banho e para a hidratação de seu corpo. Adorei. Muito bom. Tayla, calma, Tayla. Nós vamos chegar lá, Tayla. Você vai sobreviver. Então, na questão 2, perguntam as características que propiciaram ali o surgimento da agricultura, né? Está falando do crescente fértil. Então, foram os próprios rios, os rios que possibilitaram ali o surgimento da agricultura, uma vez que a água que está rica em minérios, matéria orgânica, ela acaba tendo contato com as margens, fazendo com que haja fertilidade no solo. Ok? Ok, tia, obrigado. A questão 2. Professora, Oi. você pode explicar mais a 1, porque eu cheguei também, você estava no finalzinho da resposta? Tá. Vou explicar questão 1. Vou voltar, calma aí. O gabarito eu vou postar só depois que eu concluir todo o capítulo, tá? Que vai ser o dia de eu postar material é na terça, né? Sexto ano? Então, na próxima terça. Então, na questão 1, a questão 1 está falando sobre o que a agricultura garantiu ali para a população humana. Ela garantiu a fixação dos seres humanos Cadê minha em bolsinha, regiões cara? que são propícias ao plantio, porque as populações anteriormente eram nômades, ficavam migrando de uma região para outra em busca de alimentos, em busca de locais que continham uma quantidade disponível ali de água suficiente. Deixa eu só te Então perguntar uma começaram, peraí só um segundo, não me interrompa. Então começaram a migrar demais. A necessidade da agricultura foi a fixação da população humana. Ao invés de eu ficar migrando de uma região para outra, eu posso plantar o meu alimento, ou até mesmo domesticar animais. A agricultura auxilia também para a domesticação, uma vez que eu posso criar animais herbívoros e plantar o alimento dele, certo? Quem tinha me chamado? Pedro Miguel. Pedro Miguel, pode falar. Professora, que eu queria perguntar se eles comiam alguma carne assim naquela época, mas eles só comiam carne crua, né? A população humana, se ela já comia carne, comia. Não, eu tô falando se alguma delas já, numa época, elas descobriram um fogo. Então, Não, mais isso no daqui, dos anos. quando já surgiu a agricultura, isso daqui já tinha Não, passado muitos anos. eu já Já tinha o hábito entendi. de assar a Mas, carne, tá? tipo, quando eles ainda não sabiam cozinhar, eles só comiam carne crua mesmo? Até então, sim. Tá? Nossa, Então, eles, era carne crua. A número 4, só voltando aqui, a proximidade com os rios permitiu o desenvolvimento melhor ali das populações, uma vez que da necessidade de irrigar o seu plantio, né?
Além do mais, a água é um elemento essencial à vida. Permitiu transporte e liberação de esgoto também. Vamos para a 5. Oi? Posso ler assim? Professora. Peraí que a Tayla tá na frente, senão ela vai ter um treco aí, gente. A menina tá me pedindo tem umas 2 horas. Quando eu tava na 1, ela tá, deixa eu ler a 5. Professora, depois eu também posso ler as 5 depois dela? Sim, só deixa a E Tayla primeiro, depois gente, dela pelo sou amor eu. de Deus. Tá, pode deixar? Bora lá. Questão 5. Faça uma pesquisa sobre um rio brasileiro que já foi muito importante para o desenvolvimento de uma cidade. E descreva as condições que ele se encontra atualmente. Vai, Tayla. O rio Meia Ponte é um dos rios mais importantes de Goiás, pois sua bacia hidrográfica vive cerca de 50% da população do estado de Goiás. Ela leva água para mais de 8 cidades. E hoje em dia se encontra muita poluição no rio. Perfeito. Adorei, Tayla. Maria Eduarda Professora. Monteiro levantou a mão. Pode falar, Maria Eduarda? Posso ler assim? Pode, meu amor. Professora, seu vídeo O rio- travou pra mim, não sei se foi só pra mim. Mas o áudio tá Travou a imagem, funcionando? mas o áudio tá funcionando. Ah, Foi só não, pra tranquilo. você, Giovana. O áudio tá funcionando, só que a imagem tá travada. Tudo bem, sem travou problemas. mesmo. Gente, vai. Maria Eduarda, pode ler. O Rio Amazonas foi e ainda é muito importante para o desenvolvimento da cidade de Macapá, que impulsionou a economia com as exportações. Atualmente, ele se encontra muito sujo e poluído, diante da presença da vida urbana. Perfeito. Gustavo. Vai, Gustavo. Sim. O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América do Sul. As cidades de Petrolina e acho que Juazeiro passam por grande desenvolvimento devido à agricultura irrigada pelos rios. Maravilha. Mais alguém? Quem colocou um rio diferente? Professora, tinha que ser necessariamente um rio brasileiro ou não? Falou um rio brasileiro. Ah, tá. De um rio brasileiro. Guilherme Henrique. Um rio que foi muito importante é o rio Tietê, que hoje está canalizado e extremamente poluído. Maravilha. Engraçado que eu achei que vocês iriam falar, todo mundo ia falar dele, né? Porque, pelo fato de ser muito marcante, de estar sempre falando na mídia. E o rio Tietê, ele se encontra na cidade de São Paulo e atualmente ele é extremamente poluído, tem poluição não só da água, mas do solo por infiltração, do ar por questão de mau cheiro. E por conta da mídia ele ficou bem famosinho, né? E ele foi um dos principais ali do nosso país que permitiu a chegada da população para o desenvolvimento naquela região. A região mais central ali do nosso país foi uma das primeiras a se desenvolver ali na população, a civilização. Essa resposta, eu vi essa resposta, mas decidi não colocar pois estava na Wikipédia. Qual a resposta, Kaique? Em relação ao rio Tietê? Peraí. Eu pesquisei várias coisas, depois juntei tudo de forma... Perfeito, Tayla. Do Amazonas. Não, está correto, Kaique. Apesar da Wikipédia não ser uma fonte tão segura, mas está correto, tá? Mais alguém colocou diferente? Colocou um rio diferente? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Eu coloquei o mesmo rio que alguma menina aí do Rio Amazonas. Eu também coloquei, professor. Maravilha. Eu coloquei do rio Meia Ponte. Perfeito. Isadora, vai. Eu coloquei do rio Amazonas. Perfeito. Quem falou do Rio Amazonas, ok. Mais alguém?
Meninos, na videoaula, eu passei para vocês, resolvendo já junto com vocês, os exercícios da página 142. Desses exercícios aí, ficou alguma dúvida? Não. Não. Só a videoaula tirou todas as minhas dúvidas da página 142. Tem uma dúvida. Maravilha. Então, tudo ok? Oi. Ok. Eu queria saber um pouco mais sobre a letra D da número 2 da 142, por favor. Eu não entendi ela. Eu vi a Página videoaula. 142, a questão 2, letra D de dado. Isso. Ah, ok. Então, vamos lá para a página 142, número 2, letra D. É consenso entre os cientistas que, para que existissem os primeiros seres vivos, deveria existir substância orgânica. É Maria Eduarda que está falando comigo, né? Isso. Maria Eduarda, todo ser vivo vai ser formado por matéria orgânica. Então, você, por exemplo, no seu organismo, além da presença de algumas outras características como movimento, respiração, várias características que você tem, uma das principais, fundamentais para a sua formação é a matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? São carboidratos, proteínas, gordura. Todo ser vivo vai ser constituído por moléculas orgânicas, porque são essas moléculas que compõem as suas células. E os seres vivos são formados por células. Então, os cientistas, para que eles pudessem descobrir como que a vida surgiu na Terra, eles precisavam primeiro pensar, mas espera aí, como que as substâncias orgânicas chegaram aqui? Até então, eu tinha uma atmosfera que tinha uma quantidade de moléculas orgânicas muito pequena, mas não tinha nenhuma que formava um ser vivo. Ah, mas no solo, como que essas substâncias orgânicas, essas moléculas orgânicas, chegaram no solo, chegaram na água? Então, eles precisavam criar, foi por isso que Oparin, ele deu aquela hipótese sobre como as moléculas orgânicas chegaram no nosso planeta. Uai, mas elas precisavam aparecer de algum lugar. Então, provavelmente, elas vieram de moléculas mais simples, que foram o vapor de água, o hidrogênio, a amônia que tinha na atmosfera, e que permitiu com que a chuva carregasse posteriormente aqui para o solo e para as porções aquáticas que foram formadas, para os oceanos, ok? Então, dificilmente essas moléculas orgânicas, elas conseguiriam ficar aderidas ali ao solo. Por isso que acredita que as primeiras vidas que tiveram aqui no nosso planeta, elas foram aquáticas, porque na própria água, aquelas moléculas orgânicas podiam se reagir e, provavelmente, nessas porções de água, como os oceanos, os mares ali, começaram a ter reações químicas entre essas moléculas para o surgimento da vida. Tá? Então, a primeira hipótese que tinha que surgir aqui foi para o surgimento da matéria orgânica. Certinho, Maria Eduarda? Certo. Só um segundo. Pode me ajudar na 2, porque eu não entendi. Ana Júlia, você está falando na 2 da página 142? Isso, professora. Por favor. Quer que faz ela toda? É bom que algumas pessoas estão perguntando da letra C também, né? Professora, fala a sequência, por favor. Da 2 também, por causa que a minha não está corrigida. Qual questão? A 2. Eu vou fazer a 2 completa, então. Bora lá. Meninas, se a imagem travar, tem nada não. O que não pode travar é o áudio. Então, bora lá. Travou só a imagem assim. A senhora tá passando algum slide? Porque tá parado no 5 até agora. Não, tô no 5 mesmo. Ah, tá. É porque eu não coloquei os exercícios da página 142, porque eles já estavam na videoaula. Então, bora lá. Questão 2. Letra A. A Terra passou por um lento processo de resfriamento com intensas tempestades que persistiram por milhões de anos. A Terra, para que ela pudesse chegar nas condições de hoje, ela precisava resfriar.
Lembrando que o que mantém a temperatura do seu planeta é a atmosfera atual. Então, anteriormente, a atmosfera não era composta pelos mesmos gases. Ou seja, não conseguia regular a temperatura como regula hoje. As noites eram muito frias e os dias muito quentes. A Terra, ela precisava passar por esse processo de resfriamento para que esses dias pudessem ter uma temperatura ideal para manutenção de vida, ok? Então, a Terra teve que passar por um resfriamento. O que permitiu isso foi a água, através das chuvas. Letra B. Professora, Oi. pode ser processo de respiração? Desculpa, travou aqui para mim? Pode ser processo de respiração ou só tem que ser processo de resfriamento mesmo? Resfriamento, tá? Tá bom. Porque exige refrigeração, que aí não seria o caso, né? Ou resfriamento, ok? Então, letra B. As temperaturas na Terra primitiva eram altíssimas, impossibilitando a existência de vida. Então, o que era elevado demais na Terra primitiva eram as temperaturas. Letra B, temperaturas. Letra C, foi Professora, a senhora provavelmente... está em qual? Na questão 2, da página 142. Questão 2, a senhora fez a 1? Eu já fiz na videoaula, só estou repetindo a 2 porque me pediram. Então, Depois a bora senhora lá. repete a 1? A 1. Tá, vamos fazer a 1. Então, espera. Professora. Letra C, oi. Para mim, a sua tela ficou travada na número 5. Tá, gente, é porque essas questões eu já Ela resolvi na corrigiu na videoaula. videoaula. Aí eu não coloquei nos slides. Então, Tá, entendi. Obrigado. nada. Letra C, número 2. Foi provavelmente nos oceanos que surgiram os primeiros seres vivos. Acabei de comentar explicando aqui para Maria Eduarda que foram nos oceanos que surgiram os primeiros seres vivos, porque provavelmente aquelas chuvas que carregaram as moléculas orgânicas que tinham sido formadas com as reações químicas que aconteceram na atmosfera, carregaram até grandes porções de água, como os mares, oceanos. Desative o áudio aí, quem tiver com o áudio ligado, que daqui a pouquinho eu dou a palavra, levanta a mão. Levanta a mão. Letra D. A letra D eu acabei de fazer com a Maria Eduarda, então ficou substância orgânica, que para que existissem os seres vivos, era necessário existir substância orgânica. Júlia, pode falar. Você poderia fazer a 3 e a 4 também, por favor? Ok. Então, bora lá. Desative o áudio, por gentileza. Quem quiser falar, levanta a mãozinha para mim, por favor. Na questão 1, era uma questão de VOF. Gente, talvez não dê tempo de fazer todas as questões dessa página, mas aí não tem problema não, que eu retorno na próxima aula ao vivo, tá? Então, na questão 1, é necessária água no estado líquido para a existência de seres vivos. Esse item está verdadeiro, porque anteriormente, na Terra primitiva, tinha água no estado gasoso e não tinha vida, não era possível a vida, né? Tanto é que os cientistas hoje, eles buscam água em estado líquido em outros planetas para ver se realmente possui vida. Então, primeiro item, verdadeiro. Segundo, os primeiros seres vivos provavelmente surgiram em rochas da superfície terrestre. Não, acabamos de falar na questão 2, né? Provavelmente os primeiros seres vivos surgiram em ambientes aquáticos. Está falsa. As condições da Terra primitiva eram muito similares das condições atuais. Não mesmo, né? Falsa.
A Terra primitiva, ela possuía uma atmosfera bem diferente da nossa, tanto é que não conseguia regular a temperatura. Fora as condições ali do solo, não tinha sido formado, né? As porções de água. Na Terra primitiva havia intensa atividade vulcânica. Sim, como praticamente não tinha formado o solo, a crosta terrestre, ela estava em contato ali na superfície, muito próxima ao manto, permitindo extravasar o magma. Então, tinha muita atividade vulcânica. Ficou, como algumas pessoas já colocaram o gabarito aí, VFFV. Na questão 3, a questão 3 pede para que vocês descrevam aí os gases, o experimento que foi feito por Miller. Ele utilizou água aquecida, por conta da temperatura da Terra, né? Faíscas elétricas, gases metano, amônio, hidrogênio e o vapor d'água. A água no estado de vapor, a água gasosa, foi fundamental para que ela pudesse condensar e ter a formação de chuvas. Certo? Questão 4. A questão 4 ficou letra C, que as populações, as grandes civilizações que se estabeleceram próximos aos rios foram a egípcia, mesopotâmica, chinesa e indiana. Estou explicando isso na videoaula. Se você não lembra, volta na videoaula. Qualquer coisa, vocês podem trazer dúvidas para a titia na próxima aula ao vivo, tá? Eu estou andando rapidinho porque nosso tempo já está encerrando. E na questão 5, que fala sobre o crescente fértil, é a região que abrange o rio Nilo, Tigres e Eufrates, os rios Tigres e Eufrates. Então, ficou letra A. Letra A. 5, letra A. Professora, então. Tia, a senhora repete a 4? A 4 ficou a C, né, professora? 4, letra C e 5, letra A. Pedro Miguel e a Flor... Não, só o Pedro Miguel mesmo. Foi mal. Pedro Miguel colocou o gabarito aí, ó, das questões 4 e 5. 4 e 5. A questão 3 ficou vapor d'água. Vapor Como a de senhora água. responder a 2 da 141 de novo? A 2 da 141. Eu postei tipo um gabarito aqui da 2. Perfeito, obrigada, Flor de Lis. Quem está me perguntando aí em relação a 2, essa aula vai ficar gravada. Eu vou deixar você voltar aí no conteúdo, porque meu tempo acabou. E você, qualquer dúvida, pode me procurar na plataforma, no direct do Instagram, certinho? Que vamos nos falando. Qualquer coisa, se as dúvidas persistirem, pode... na próxima aula ao vivo, a gente volta. Lavínia, a questão 1 da página 141 ficou letra C. Ok? Meninos, beijo grande para vocês. Estou morrendo de saudade. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professora. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professora. Tchau. Agora é aula de espanhol. Isso mesmo. E da laje eu não vou poder participar. Por que, Flor? Gente, se eu tivesse um dos livros de desventuras em série... Gente, a professora não saiu, porque se ela tivesse saído, o slide também tinha saído.